Bom dia, queridos alunos. Vamos a mais uma aula de ciência. Hoje o nosso componente curricular, né, ciências. E nós estamos, com o módulo 2. Estamos com o módulo 2 e nós vamos para o capítulo 5, página 198. Já peguem aí para me acompanhar a aula, certo? Vamos pegar o módulo 2 no capítulo 5, que é na página 198, certo? Então, vamos para o nosso momento de oração primeiro, certo? Bora lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, nos proteja nessa manhã, nesse dia, que seja tudo em paz na nossa vida, que não deixe faltar o pão de cada dia, que o Senhor nos proteja, né? Que durante essa pandemia nós possamos nos livrar desse vírus, que nós possamos estar em paz na Tua presença, Senhor, que nunca deixe, Senhor, que nenhum mal nos aconteça, o Senhor esteja sempre do nosso lado, nos guiando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Amém? Vamos lá, iniciar a nossa aula de ciências. Vamos lá, nós vamos falar de quê? É o sistema nervoso e endócrino, né? Nós vamos falar dos sistemas nervoso e endócrino. Vamos entender o que seria essa unidade, né? Eu dividi ela porque ela tem bastante conteúdo, e eu dividi ela, nós vamos trabalhar hoje a coordenação do corpo, vamos trabalhar atividades voluntárias e involuntárias, estrutura do sistema nervoso, funcionamento do sistema nervoso e habilidades sobre duas rodas, certo? Então, vamos iniciar entendendo aqui primeiro. Vamos lá. O que é a coordenação do corpo? Vamos olhar aqui na página 200, né? Crianças, na página 200 vocês têm uma imagem, né? Essa imagem vai depender muito da sua visão, né? A forma que você vai olhar e analisar, que isso também depende muito do nosso sistema nervoso, né? Vai depender o quê? Do nosso sistema nervoso, da nossa visão. A forma que eu vou olhar essa imagem. O que eu posso detectar nessa imagem? Né? Aqui, cada pessoa, quando olhar, vai ver o formato de algo, né? Se a gente estivesse lá na sala de aula, eu ia estar perguntando para vocês, né? Foi que vocês conseguiram identificar, né? Mas não é possível. Então, crianças, aqui nós, entre dois rostos, né? Entre dois rostos, dá para se perceber que tem o quê? Uma taça, né? Aqui no meio. Entre os dois rostos, a gente se percebe que vê os dois rostos e no meio dá para se perceber que tem uma taça, certo? Então, vai depender muito da visão de cada um, o que a gente olha, o que a gente analisa. E isso vem de quê? Essa análise que a gente faz aqui, observando, a gente vai envolver um dos nossos sentidos, que é a visão e também o nosso sistema nervoso. Ele vai atuar aqui também para que a gente possa descobrir, certo? Cada pessoa vai descobrir de uma forma diferente, certo? Aí aqui diz assim, ó. Agora observe novamente a imagem, reparando cada detalhe e o que você identificou. Foi o que eu acabei de falar, certo? Aí vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Existem brinquedos ou jogos que envolvem raciocínio. Quais são eles? O xadrez, a dama, trilha, o jogo da memória, que vocês têm até aqui no livro de vocês, e pega a vareta. Então, esses brinquedos, esses jogos aqui, ele envolve o nosso raciocínio, certo? Por exemplo, para mim realizar um jogo de xadrez, eu preciso pensar, né? Eu preciso pensar para me agir na hora da troca das peças, entendeu? Eu e meu companheiro que está jogando comigo, a gente precisa analisar, não é chegar de qualquer jeito e passar a peça. Então, precisa do meu raciocínio. Também, o jogo de dama, também precisa do meu raciocínio, né? Tem que usar o meu sistema, né? O sistema nervoso. Então, eu tenho que analisar como que eu vou chegar até lá no jogo. Não é chegar e colocar de qualquer jeito. A trilha, né, que é um joguinho também que tem que se pensar para poder colocar. Tem vários tipos de jogos que envolvem a trilha.
Então eu tenho que pensar para me chegar até o final da trilha, não é colocar de qualquer forma. E tem o jogo da memória, que o jogo da memória requer muito raciocínio. Por quê? Porque a gente sabe que as cartas ficam, né, viradas e a gente levanta uma carta para encontrar o par. Sendo que se a gente não tiver atenção, a gente nunca vai conseguir encontrar o par, porque sendo que eu estou jogando aqui, as cartas estão tudo viradas, né? Aí eu começo a jogar com meu colega. Meu colega está todo ali atento, sabendo onde eu estou colocando, qual é a carta que eu estou virando, enquanto a minha atenção é pouca, né? Eu não estou deixando o meu raciocínio, a minha memória trabalhar, aí eu não vou conseguir, entendeu? Então eu tenho que ficar o quê? Atento. Então está envolvendo todo o meu raciocínio na hora de um jogo de memória, certo? E nós temos também a pega-vareta, né? Porque para aquele jogo do pega-vareta, eu tenho que ter todo o cuidado, né? Para poder pegar a vareta, levantar, tem que ter todo o cuidado, porque se eu não fizer com muita agilidade, muito cuidado, usar bem o meu raciocínio, eu acabo mexendo com ele todo e bagunça todo, certo? Então, o que é o encéfalo? Vamos entender o que é o encéfalo. Tá bem aqui, ó, o desenho do encéfalo. Ele fica no nosso crânio, né? É um dos componentes do sistema nervoso. Esse sistema, juntamente com o sistema endócrino, coordena e integra os demais sistemas do corpo humano. Mas o que é o sistema endócrino? É o conjunto de glândulas responsável pela produção de hormônios que são lançados no sangue e percorrem o nosso corpo. Entendeu? É isso que é o sistema endócrino. O que ele faz é o conjunto de glândulas responsável pela produção dos hormônios. Então, é o sistema endócrino que faz a gente produzir hormônio. Mas o que é hormônio, tia? Os hormônios são substâncias químicas que controlam diversas funções do organismo. Os hormônios, gente, é que faz a gente realizar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, certo? Por exemplo, quem tem mais hormônios se desenvolve mais. A gente observa até pelo tamanho das crianças, né? Tem crianças de 10 anos que tem uma maior do que a outra. Tem as mocinhas aí, tem umas mocinhas que já têm um seio bem formado, outras não têm, então vai depender de cada hormônio, né? Do mesmo jeito os meninos. Tem menino que já na faixa etária de 10 anos, ele chega perto do outro colega de 10 anos, a gente vê totalmente a diferença. Um é maior do que o outro, um já está mais bem desenvolvido que o outro, até em questão da fala dele já está mais desenvolvido. Então isso depende do hormônio que a gente tem, entendeu? O hormônio é responsável pelo nosso crescimento e nosso desenvolvimento do nosso corpo. Vamos lá. Continuando. Ó, nós realizamos na nossa vida atividades voluntárias e involuntárias. Atividades que dependem da nossa vontade e atividades que não dependem da nossa vontade. Vamos ver aqui. Ó. Atividades voluntárias são atividades que dependem da nossa vontade para ser realizada. Entendeu? Eu só realizo ela dependendo da minha vontade. Por exemplo, mastigar. Eu só mastigo se eu quiser mastigar. Abrir e fechar as mãos é só se eu quiser, né? Andar de bicicleta também depende da minha vontade, só se eu quiser andar. Falar, brincar, entre outros. Então, essas atividades aqui são chamadas voluntárias. Por quê? Porque elas dependem da minha vontade. E tem as atividades involuntárias. Quais são as atividades involuntárias? As atividades que elas são realizadas, mas não dependem da minha vontade. Ela faz mesmo que eu não queira. Por exemplo, a respiração, né? Não está dependendo da minha vontade. Eu estou respirando porque eu necessito respirar. Né? Se a gente não respirar, a gente morre. A digestão, né? Eu comi o meu alimento, vai passar pela digestão. Vai ter o processo de digestão, vai depender. Essa digestão vai acontecer sem a minha vontade. Ela vai porque ela tem que acontecer. A circulação do nosso sangue. Eu não estou mandando meu sangue circular. Ele tem que circular, ele deve circular. Não é eu que estou mandando. Não é eu que digo assim para ele, olha, vou parar bem aqui, agora eu quero que meu sangue, vou querer que meu sangue circule. Não, ele não depende da minha vontade, certo? E o bater do nosso coração também. O nosso coração bate, não depende da minha vontade. Ele bate porque eu estou com vida e ele necessita bater para mim, para que eu esteja vivo, né? Então não depende da minha vontade, certo? Então vamos entender. Atividades voluntárias são as atividades que dependem da minha vontade para realizar. Involuntárias são atividades que não dependem da minha vontade para ser realizadas. Continuando. Estrutura do sistema nervoso. Vamos ver aqui.
O sistema nervoso é formado pelo encéfalo, que nós já vimos, que é a parte que fica dentro do crânio, certo? Pela medula espinal, vou já mostrar a foto para vocês, vocês vão observar. E pelos nervos. Vou até mandar vocês acompanhar aqui, ó, essa página que eu estou falando, está na página 202. Vamos acompanhar. Eu vou mostrar o desenho aqui, mas vocês também têm um desenho no livro de vocês, né? Acompanha aí na 202. É a estrutura do sistema nervoso. Repetindo aqui para vocês. Ó. O sistema nervoso é formado pelo encéfalo, que nós já vimos que é o encéfalo, é o que fica dentro do nosso crânio, certo? Aí dentro do crânio ainda tem o cérebro, que vai ser dividido em partes que nós vamos ver já já também. É pelo encéfalo, pela medula espinal e pelos nervos, tá bem? Para vocês verem o que é os nervos e a medula espinal. A medula espinal é essa medula que fica na nossa costa, bem no meio, dividindo aqui, ó, né? E para facilitar o estudo desse assunto, o sistema nervoso é dividido em partes. Ele é dividido na parte central, né? E na periférica, tá bem aqui, ó. É dividido na parte central, que fica no centro, e na periférica, né? Que são as outras partes, ó. Vamos observar aqui. A parte central do sistema nervoso é composta pelo encéfalo e pela medula espinal, certo? A parte central é composta pelo encéfalo, que fica na nossa cabeça, pela medula espinal, que é aqui da nossa costa, certo? E já a parte periférica do sistema nervoso é composta pelos nervos, né? O nervo está aqui em toda a parte do nosso corpo, tem os nervos, certo? Então vamos lá. Vocês observem aqui que vocês têm. Eu vou mostrar agora com desenho, vocês também continuam acompanhando nessa página aí. Na 202 e 203, ó. O sistema nervoso humano. O que nós temos nele aqui? Sei que dá para vocês analisar aqui, mas vocês também têm uma imagem aí que dá para analisar também, certo? Aqui eu tenho o sistema, ó, nessa parte de cima eu tenho o sistema nervoso central, né? Onde fica o encéfalo, aqui é chamado encéfalo, que fica dentro do nosso crânio, e tem uma medula espinal, que é essa parte aqui do meio, certo? E todos esses risquinhos que vocês estão vendo aqui, ó, que são os nervos, né? Nós temos os nervos. Aí tem os gânglios. Aí no livro de vocês nem tem mostrando os gânglios, mas os gânglios são esses ganchozinhos que ficam perto da medula espinal. Tem uns ganchozinhos assim, ó, que é chamados gânglios, certo? Mas vamos ver. Os nervos interligam a parte central do sistema nervoso às demais partes do corpo, transmitindo informações entre elas. Tá bem que vocês têm, ó. Por meio dos nervos, observe no livro de vocês, por meio dos nervos, as informações do encéfalo e da medula espinal chegam aos demais órgãos e tecidos do nosso corpo, entendeu? É por meio dos nervos que as informações que estão aqui, ó, no encéfalo chegam para os demais órgãos do nosso corpo, certo? E por isso, ó, na questão de pessoas que apresentam muito nervoso, né? É devido à questão do sistema nervoso dele, que não está bem concentrado, entendeu? Tem pessoas que vai na frente para apresentar um trabalho, ele fica muito nervoso. E tem a questão do sistema nervoso dele, que não está tranquilo, não está calmo, entendeu? A medula espinal, que está bem aqui, ó, né? Esse meio aqui, que vocês podem analisar aqui no meu desenho, podem analisar também no livro de vocês. Está localizada na maior parte do interior da coluna vertebral e tem um formato semelhante ao de um tubo, né? Esse tubozinho bem no meio, que nós temos aqui na nossa costa. E essa estrutura encaminha informações de diferentes partes do corpo ao encéfalo. Já da medula vai para o encéfalo. Na medula aqui, ó, vai para o nosso encéfalo, né? Lá para a nossa cabecinha, certo? Aí nós vamos agora entender a questão do encéfalo. Ó, nós vimos os nervos, a medula espinal, agora vamos ver o encéfalo, né? Que é aqui, ó, na nossa cabeça. Dentro da nossa cabeça, né? Do nosso crânio, dentro do crânio, tem o encéfalo. Aí lá no encéfalo, para que serve o encéfalo? O encéfalo interpreta as informações que chegam até ele e gera respostas. Localiza-se no interior do crânio, viu? Fica dentro do crânio e apresenta 3 partes. Dentro do nosso crânio, o encéfalo fica dentro do nosso crânio. E a partir do encéfalo, ele se divide em 3 partes. Cérebro, cerebelo
e tronco encefálico. Viu, crianças? Entendendo aí, ó, o encéfalo fica dentro, tá bem? Aqui no interior do crânio, né? Tem um encéfalo. Só que dentro do encéfalo, o encéfalo ele está dividido em 3 partes. É o cérebro, ó, o cérebro. Aí tem aqui, ó, o cerebelo, que é essa parte aqui de trás, ó, da gente. Que a gente tem que ter o maior cuidado em bater essa parte aqui em algum lugar, porque essa parte aqui é muito perigosa, a pessoa, você que até mata, viu? Tem que ter muito cuidado essa parte da gente aqui, ó. E ela tá ligada aqui já na parte do pescoço, que é perigoso até a questão da coluna, né? Que mexe aqui também, ó, na coluna da gente. E mais embaixo já, partindo para o pescoço, né? Eu tenho o tronco encefálico. Então, presta atenção. Aqui eu tenho o cérebro, que tá até sem um acento, mas é porque eu peguei a imagem dessa forma na internet, né? Aqui eu tenho o cérebro, bem aqui, ó, que já é que as pessoas chamam muito de nuca, a nuca aqui, né? Que é chamado cerebelo. E tem a partezinha mais embaixo que já vai ligar no pescoço, que é o tronco encefálico, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas partes aqui, ó. O cerebelo a gente não pode estar batendo, que pode acontecer até morte, entendeu? Que ela é uma parte muito frágil. E o tronco encefálico, mexeu com ele também, vai mexer na nossa coluna, pode até acontecer da pessoa ficar, né, paralítico. Tem que ter muito cuidado. Vamos continuar. Vamos lá, o que que nós temos aqui do... Agora vamos entender cada um deles. Nós vimos que o encéfalo está dividido em 3 partes. Dentro dele tem o quê? Tem o cérebro, tem o cerebelo e tem o tronco encefálico. Vamos ver cada um deles. Vocês têm isso na página 203, me acompanha aí. O cérebro é a porção do encéfalo que interpreta as informações recebidas e gera respostas específicas. Ele também está associado ao pensamento, à memória, às emoções, entre outras ações, entendeu? Então, é pelo nosso cérebro que nós conseguimos o quê? As nossas emoções, conseguimos pensar, conseguimos raciocinar, entendeu? Aí, por exemplo, lá no meu cérebro que eu vou conseguir, eu estou estudando, eu vou conseguir aprender alguma coisa através de quê? No meu cérebro, certo? Então, vamos lá. E o cerebelo? É a porção do encéfalo que coordena os movimentos. O cerebelo ele coordena os movimentos. Por isso que é importante ter o cuidado de não pegar a pancada aqui, ó, porque é ele que faz os nossos movimentos, o cerebelo, certo? Mantém equilíbrio e a postura do corpo, entre outras ações, entendeu? Então, a parte do cerebelo que nós vimos aí é muito importante ter o maior cuidado com ele, porque ele é que faz os nossos movimentos, entendeu? Sem ele, a gente não vai conseguir fazer os nossos movimentos, nem de andar, nem de levantar braço, perna, essas coisas, certo? Agora, o tronco encefálico é a porção do encéfalo que controla algumas atividades, como batimento cardíaco, a respiração, a deglutição, viu? Uma partezinha que eu vou até botar aqui para vocês, a partezinha que fica aqui, ó, né? O tronco encefálico. É ele que controla, né? O nosso batimento cardíaco, a nossa respiração, entendeu? Viu a importância dele, né? Bem importante. Ó, nós estamos vendo aqui a nossa respiração, a deglutição, né? Na hora de estar se alimentando, entendeu? Que está mastigando para engolir, entendeu? Então, ele é responsável por isso, certo? Vamos continuar. Vamos para a página 205. Eu quero muito que vocês coloquem aí na página 205, vocês observarem aqui, acompanharem comigo na página 205, certo? Vamos lá. Funcionamento do sistema nervoso. Como já vimos nesse capítulo, as atividades que realizamos no dia a dia envolvem a coordenação, né? O que é coordenação? É coordenar alguma coisa. Se eu vou mexer num objeto, eu estou coordenando alguma coisa, entendeu? Se eu levanto o braço, é uma coordenação. Se eu ando, eu estou fazendo um tipo de coordenação. Se eu sento para fazer um joguinho, é uma coordenação. E a integração de informações pelo sistema nervoso, né? Foi o que nós vimos nesse capítulo. Os estímulos do ambiente são transformados em respostas. Mas nós vamos olhar bem aqui. Nós temos primeiro, segundo, terceiro, está no livro de vocês. Me acompanha aí que eu vou ler para vocês a partir daqui, ó. Primeiro, o que acontece? Vamos olhar para a imagem e analisar o que eu vou ler bem aqui, ó. Os estímulos visuais são percebidos por meio do sentido da visão, né? A gente se observa pela visão alguma coisa.
No olho, a luz estimula a célula da retina, gerando impulsos nervosos que são transmitidos pelo nervo óptico até o encéfalo. Então, o que se percebe aqui? Ó, que tem um rapaz que está fazendo uma pintura e essa pintura está sendo analisada pela visão dele, né? Através da visão, ele está analisando como ele vai fazer o desenho, certo? E segundo, no encéfalo, as informações visuais, o formato e as cores do vaso, por exemplo, sob a forma de impulso nervoso, são analisadas e interpretadas, gerando resposta específica. Aqui ele já está vendo a questão da cor, né? Aí a questão dele pensar na cor que ele vai usar, aí já é o segundo passo, entendeu? Para envolver o nosso sistema nervoso. Aí no terceiro passo, essas respostas são transmitidas ao longo dos nervos. Tudo da gente vai ser transmitido pelos nervos, ó, e da medula espinal, né, que fica aqui na costa, para as diferentes partes do corpo, como a mão, que executa movimentos com o pincel. Então, primeiro, a gente vai realizar um desenho. Primeiro, a gente vai pegar o papel e o pincel e vai pensar no que vai fazer, né? Ou se eu já sei o que eu vou fazer, mas eu tenho que pensar a forma que eu vou fazer, né? Se eu digo, não, eu vou desenhar um sistema solar, um exemplo, mas eu sei o que é o desenho pelo nome, mas eu tenho que pensar como que eu vou fazer, né? Então, primeiro eu vou usar a visão, porque eu vou pegar o papel para olhar e vou começar a fazer. Aí depois eu vou pensar nas cores que eu vou usar. Tudo isso está vindo pelo meu sistema nervoso, né? Tudo que eu estou pensando aqui. Aí depois eu vou analisar o que? O terceiro é a questão do movimento, né? Como que eu vou agir, onde que eu vou começar, onde que eu vou terminar, entendeu? Então tudo isso é através do nosso sistema nervoso. Aí se percebe que muitas pessoas têm nervoso até na hora de escrever, a mão treme, alguma coisa, entendeu? Então é tipo assim, ele tem um tipo de nervoso dele, né? O nervo dele não está muito tranquilo. Tá com alguma, está sentindo tipo assim, ele está com algum problema assim que afetou o nervo, entendeu? Algum problema da vida pessoal dele que deixou ele nervoso, certo? Então a gente tem tudo que a gente vai fazer, a gente tem que manter a tranquilidade para que os nossos nervos fiquem tranquilos e a gente possa executar qualquer atividade com tranquilidade. Se percebe na hora de alguém na frente apresentar um trabalho, tem gente que se apoia logo no quadro, né? É um tipo de nervoso. Né? Tem gente que não sabe onde coloca a mão, é um tipo de nervoso. Aí tem gente que senta de todas as formas, também é um tipo de nervoso. Tem gente que levanta e senta e no paraquedas não tem muita concentração, é um tipo de nervoso que a pessoa tem. É o nosso sistema nervoso que ele está passando por alguma dificuldade que afeta o nosso sistema nervoso, certo? Então vamos lá. Ó, eu tenho uma observação aqui. A transmissão dos impulsos nervosos ocorre graças à interação entre as células nervosas representadas principalmente pelos neurônios. Né? Nós temos os nossos neurônios aqui, ó, que é responsável pelos nervos. Tá aqui o desenho, é os ramozinhos que a gente tem no nosso corpo, certo? Que são os neurônios, certo? Bora lá. Continuando. Eu quero primeiro que vocês continue também comigo no livro, na página 206, quando ele diz assim: quando um determinado estímulo chega ao neurônio, ocorre uma série de alterações nessas células. Essas alterações geram pequenas correntes elétricas, que é chamada de quê? Impulsos nervosos. É o que eu digo para vocês. A gente vai realizar alguma atividade e dar um impulso na gente, né? Tipo, a gente tá sentadinho aqui na cadeira da gente quando alguém aponta pra gente. É você que vai falar, né? Aí vem aquele impulso assim na gente, né? A pessoa já apresenta algum tipo de nervoso, né? A gente se percebe que já tem pessoas que não apresentam esse tipo de nervoso. Ela tem uma facilidade bem grande, entendeu? Quando alguém aponta para ele, ele já vai bem tranquilo, entendeu? Então, depende do sistema nervoso de cada pessoa, entendeu? Depende da convivência, do modo de vida de cada pessoa. Então, nós temos aqui agora uma parte que fala do reflexo. Bora ver aqui. Em algumas situações, nosso corpo reage com tanta rapidez a um estímulo que a resposta é gerada antes mesmo de tomarmos consciência da situação. Essa resposta é chamada reflexo. Né? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa e quando se percebe já está realizando já. É um reflexo. É involuntária e não é encéfalo, certo? É chamada reflexo.
Ó, é o que acontece na situação abaixo. Vamos analisar. Vocês têm uma situação bem aqui, ó. E não é analisada pelo encéfalo. Deixa eu fazer bem aqui a leitura novamente. Em algumas situações, nosso corpo reage com tanta rapidez a um estímulo que a resposta é gerada antes mesmo de tomar consciência da situação. Essa resposta é chamada reflexo. É involuntária e não é analisada no encéfalo. É o que acontece na situação abaixo. Agora, pela situação aqui, nós vamos entender o que eu estou querendo falar sobre reflexo. Ó. Quando a menina, observa o desenho, quando a menina pegou a esfirra quente, as estruturas da sua pele receberam estímulos que foram transformados em impulsos nervosos e enviados à medula espinhal. Ela pegou algo quente. O que se percebe na segunda imagem? Que ela soltou rápido, então reflexo. Ó. Ela pegou, estava bem quente, e ela soltou com a rapidez bem grande, entendeu? Então, a gente se percebe o quê? Que teve um impulso, né? Em resposta, a medula espinal gera um novo impulso nervoso que foi transmitido aos músculos do braço, afastando a mão da menina, entendeu? Quando ela pegou, é quente, ela soltou imediato. Esse que é o reflexo. Ela estava esperando que acontecesse isso? Não. Ela pegou, ela não imaginou que tivesse quente. Então, quando ela pegou, ela logo solta, entendeu? Aí, no terceiro que a gente se observa, após esse reflexo, a medula espinal transmitiu o estímulo do encéfalo da menina. Somente então ela sentiu dor, entendeu? Então, primeiro, ela olhou, viu a esfirra lá, linda, maravilhosa, ela foi tentar tocar, né? Quando ela tocou, sentiu, aí veio logo aquele impulso que estava quente. Aí, imediato, ela já teve que soltar. Aí demorou um pouquinho, que disse que através da medula espinal, transmitiu o estímulo do encéfalo da menina, que é para poder ela sentir dor. Então, através do encéfalo, né? Aí foi que ela veio sentir a dor. Aqui a mão dela, ó, queimada, certo? Então, isso aqui é reflexo, coisas que vêm de imediato, entendeu? Que estão sendo respondidos pelo quê? Pelo nosso sistema nervoso, né? Que aqui nós vimos que envolveu o quê? Envolveu nossos impulsos nervosos, envolveu também a nossa medula espinal, entendeu? Então, crianças, e os nossos músculos. Por que reflexo? Porque foi uma retirada rápida, entendeu? Ela não pensou que ia acontecer isso. Não foi coisa planejada, entendeu? Foi um impulso que gerou um reflexo, que é chamado reflexo. Vamos lá. Continuando. Aí nós temos, crianças, também, vocês podem observar na página 207, nós temos a habilidade sobre duas rodas. Nós sabemos, aqui tem assim, ó, criança e adolescente dançam em cima de cadeira de roda no rio. Nós sabemos que muitas pessoas hoje estão na cadeira de roda devido a algum acidente, né? Devido também no nascimento, ainda na gravidez, teve algum problema na medula, né? Na medula espinal. Aí precisou estar de cadeira de roda. Nós temos até aqui, ó. Muitas pessoas que sofreram lesão na medula em razão de acidente de automóvel, quedas, infecções e má formação durante a gestação, entendeu? Às vezes é dentro da própria barriga, logo na hora da geração tem uma má formação. Por exemplo, necessitam usar cadeira de rodas para se locomover. Essas pessoas, apesar de suas limitações físicas, são capazes de praticar esporte, dançar, trabalhar, entre outras atividades. Entendeu? Então, essa parte da gente aqui da medula espinhal é ela que faz a gente ficar paralítico, certo? Às vezes acontece ficar, né, só da cintura para cima, às vezes é o corpo inteiro, que já é o paraplégico, né? Então, é muito cuidado com essa questão aqui da nossa medula espinhal, porque através dela pode a gente ficar em cadeira de rodas, né? E a gente pede a Deus para que nunca aconteça isso com a gente, né? Que a gente nunca tenha acidente de automóvel, queda, essas coisas. E quando é formação, a má formação na barriga, né? É algo que a criança não tem culpa, não sabe. A mãe também não tem culpa, né? Às vezes também aconteceu alguma coisa em relação à má alimentação da mãe, né? Às vezes a mãe também era uma que usava bebida alcoólica, essas coisas, droga, né? Aí pode vir essa má formação, certo? Mas a gente pede a Deus que não aconteça isso com a gente, né? Então vamos lá. Aí vocês têm duas perguntinhas aqui, ó. Você já viu algum esporte praticado por pessoas com alguma deficiência física? Na televisão a gente já observou, né? Em caso afirmativo, como esse esporte era praticado? A
A gente sabe que tem todo um trajeto para ir, porque eles acabam se acostumando, né? Porque Deus dá um jeito na pessoa, né? Você conhece alguma pessoa que usa cadeira de rodas, né? Isso aqui são perguntas que vocês vão analisar. A gente tivesse sala de aula, eu ia estar perguntando para todos, mas aí vocês vão analisar e ver a resposta de vocês, certo? Então vamos olhar aqui como é capaz. Eu peguei essas imagens na internet, ó. Aqui, ó. 2 cadeirantes aqui praticando esporte, ó. Esse aqui, ó, jogando tênis e esse aqui, ó. E ela jogando basquete, né? E temos também, ó, praticando danças, ó. Aqui eu tenho, no caso, 2 na cadeira de roda, que é o casal, ó. Sendo que 2 não são, mas com a ajuda deles, eles conseguem, certo? Aqui também, ó. Tem um homem dançando com a mulher tá em pé, não é cadeirante, ele é, com a ajuda dela, ele tá conseguindo, né? Até só eles conseguem também, porque eles têm todo o manuseio da cadeira de roda e eles conseguem ter habilidades, né? Que tudo é Deus que dá o jeito. Aqui também, aí diz assim, mas agora o cadeirante ele não pode trabalhar. Pode sim, entendeu? Tem lei que garante que eles podem sim trabalhar. Aqui, ó. Aqui tem um no escritório, né, trabalhando. Tem outro aqui, ó, que tá entregando uma alimentação, alguma coisa. Né? Aqui tá fazendo entregas. Então, crianças, o que se observa aqui? Ninguém quer ficar, né, em cadeira de roda, mas acontece por acidentes, né, que nós acabamos de ver. Mas que as pessoas que são cadeirantes também podem ter suas atividades trabalhadas, certo, né? Então foi o que nós vimos, né? Eles podem praticar esporte, podem dançar, eles podem fazer natação, podem trabalhar, inclusive, né? Então não vai atrapalhar nada nessa parte, certo? Então, crianças, vamos lá para a nossa agenda. Agenda, ciências, vocês vão responder a página 201 que só tem uma questão, 204 e 210. Aí tem a questão de um jogo. Vocês vão realizar o jogo memorável, vocês têm um joguinho de memória, né? Vocês têm um joguinho de memória lá no material complementar e aqui está ensinando. Vocês têm aqui um joguinho na página 208 e 209, eu coloquei. Realizar a atividade de jogo memorável da página 208 e 209 e responder as questões, entendeu? Aqui, no caso, se a gente estivesse na sala de aula, eu ia dividir de 2 em 2 e iam fazer, né? O de 3, o joguinho de memória. Mas aqui está dizendo muito bem, realize essa atividade com pessoas adultas, então vocês podem fazer em casa. Assim você conhecerá mais sobre a infância dessas pessoas e poderá aprender sobre a cultura e os acontecimentos de outras gerações. Então vocês podem estar fazendo esse jogo com alguém, entendeu? Da casa de vocês, certo? Vocês vão lá fazer com alguém da casa de vocês, certo? Aí vocês podem estar respondendo essas questões. Acho que é coisinha pouca mesmo, mas acho que dá até para vocês responderem no livro. Mas se vocês verem que não dá, não precisa copiar. Somente colocar as respostas lá e me envia para mim dar uma olhadinha, viu? Vocês verem aí que ela tem de 1 a 5 questões. Aí vocês realizam o joguinho com alguém, ou com o pai, ou a mãe, ou o irmão,